na parte de terça-feira, o objetivo das parábolas. Leia então comigo agora Marcos capítulo 4, vamos ver os versos 10 a 12. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Queridos, este é um texto de difícil compreensão. Por que Jesus ensinava por parábolas? Uma leitura superficial destes versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora do seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos 3, 22 a 30, Jesus levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos 12, 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não as advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Quando Jesus falou o que está registrado aqui em Marcos capítulo 4, versos 10 a 12, ele estava parafraseando o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 6, versos 9 e 10. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. Deus então o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3,35. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviriam as suas palavras. O objetivo de Jesus ao citar Isaías capítulo 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza dos corações os impediam de aceitar a verdade que salva. Cada um escolhe o tipo de solo que deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não vão render o coração a Jesus. No texto que Jesus citou de Isaías capítulo 6, fala de um povo rebelde, endurecido e que não queria fazer a vontade de Deus. Por isso não entenderiam a mensagem de Deus. Mas a mensagem de Isaías 6 também fala de uma semente santa. Termina o verso 13 falando: ainda ficará a santa semente, será a firmeza dela. A santa semente. Meu querido irmão, minha querida irmã, em meio a esta multidão que forma a igreja de Laodiceia,
em meio a esta multidão de corações enamorados com o mundo, porque Laodiceia é mornidão, porque Laodiceia é formada por cristãos compromissados com o mundo, enamorados com o mundo. Mas Deus tem, assim como naquele tempo do profeta Isaías, ele tinha a santa semente que ficaria firme, Deus ainda tem hoje a santa semente, é o remanescente fiel e verdadeiro, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, conforme diz Apocalipse 14, verso 12. Meu querido irmão, a estes Deus dará a entender as parábolas. Sobre estes Deus derramará o Espírito Santo. Porém, os mornos, aqueles que estão envolvidos com os deleites do mundo, com os cuidados desta vida, eles ouvirão a mensagem, mas não entenderão. Porque para entender a palavra de Deus, precisa existir no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus. Quando alguém tem no coração o desejo de fazer a vontade de Deus, isto prepara a mente para entender a palavra de Deus, assimilar as verdades ensinadas por Jesus Cristo. Cada um escolhe o tipo de solo que deseja ser, mas todos precisam render, dar a Jesus Cristo a mente e colocar Jesus Cristo entronizado no trono do seu coração. Jesus Cristo se torna o seu Salvador e então Jesus Cristo se torna o Senhor da sua vida. Aleluia!